Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos dinâmica do apontamento e também tivemos a prova de fogo. E se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda. E agora sim, vamos começar falando sobre... Durante a manhã, a gente teve uma conversa do Fabiano junto com o Dudu. E eles estavam combinando ali sobre a roça. E o Fabiano, ele tinha dado a ideia de colocar a Duda na roça. O Dudu até falou até que ele pode ali indicar tanto a Duda, tanto o Mesquita, mas que a indicação inicial dele seria o Mesquita. E o voto da casa ele quer que seja na Duda. E daí tem que programar o Resta 1, porque eles querem, o Fabiano e o Dudu querem que o Toninho sobre neste Resta 1. Seguindo essa ideia de colocar ali o Toninho na roça, eles viram que é difícil, né, de colocar o Toninho na roça, porque ele tem umas amizades aqui e ali com o pessoal, né, com o Valério. Então, o Fabiano sugeriu para o Dudu, o fazendeiro, de colocar o Toninho na roça. E daí a casa vota na Duda. E daí o Mesquita ele sobra no Resta 1. Esse daí é a articulação deles que eles estão planejando esta roça. E ainda seguindo durante a manhã, né, teve o trato dos animais, e o Mesquita e a Sayori tiveram umas desavencinhas ali. Já que o Mesquita, ele chegou falando, né, pra Sayori que amanhã ela vai estar na baia. E daí ela faz, né, os tratos daí, e a Sayori falou assim, Dudu tá trabalhando e você dando soquinho no ar, vai trabalhar, folgado. Ih, gente, aí a Sayori falou assim, ah, que vexame, porque o Mesquita começou a me mostrar ali um músculo ali, e daí o Mesquita falou assim, bora regar as plantas, que a pessoa se incomodou. E a Sayori falando, olha, você tá aqui puxando o balde, ele tá lá na escada, dando soquinho, né? Porque o Mesquita tava lá em cima. Ele tava lá em cima, lá na varanda. Enquanto isso, a Sayori, ela tava lá na área dos animais. Então os dois estavam discutindo desta forma. Aí a Carol também entrou no meio também da discussão, falou assim, um homem que reclama de ser chamado de meio quilo, tá mandando a mulher chupar. Aí você vê a falta de nexo, o Mesquita falando assim, chupa, Sayori. É, Carol, falando chupa. Ficou falando chupa ali. E segura essa informação do chupa, porque a gente vai falar bem mais pra frente sobre isso, porque isso daí evoluiu durante o dia, tá? E seguindo essa discussão, a Sayori, ela falou pra Carol que estava tendo uma fornicação, estava tendo movimentações no edredom do lado dela. Está citando, né, o Mesquita e a Duda. Aí falou assim, ah, Carol, essa madrugada só fornicação ali do meu lado. Uma gemessão, uma risadaia, uma movimentação. E a Carol falou assim, um homem que milita de ser chamado de meio quilo, tá mandando a mulher chupar? Chupa, Sayori! Depois que acaba essa discussão, a Carol e o Mesquita continuam ali se alfinetando. Agora saiu, né, da Sayori e daí começa os dois. A Carol falou assim, ah, é 5 centavos, o Brasil não é falando que o Mesquita não vale nada. E o Mesquita falou assim, não acabou não. Vocês acham que acabou? Ainda tem 2 baldes aqui, gente, falando ali do trato, né? E a Carol falou assim, é 5 centavos, o Brasil é 5 centavos, não vale nada. E o Mesquita falando, a gente vai regar com maestria como pra vocês. Olha, e rega pra cá, e rega pra lá. Tem até dancinha pra vocês, daí começou a dançar, daí isso daí, né, o Mesquita ele tava falando dos baldes, porque ele estava regando as plantas que ficam ali em cima da sede, né, que ficam ali perto da varanda, perto da porta de entrada. E lembra que a Sayori tinha dito sobre a fornicação de Mesquita? Então, a Sayori ela começou a falar o seguinte, recado pra mulherada, hein, às vezes vocês vão ver pela aparência do homem, e pega um homem vazio desse aí, com músculos e vazio. Dudu é magrinho, mas tem conteúdo, tem disposição para trabalhar. Então a aparência, gente, é o de menos. Esses homens saradinhos são os mais fúteis que existem. Fazem nada, trabalhar se for gravando vídeo. Não quer nada, não quer pegar no batente, só quer comer mulher e ficar aí. Que nojo desse homem. Depois de fornicar a noite toda, que eu nem conseguia dormir. Então a Sayuri ela ficou batendo nessa tecla aí que teve fornicação entre Duda e o Mesquita. E ela foi levar ali foi levar essa conversa para Duda, a Sayuri. A Sayuri ela chegou ali falando para Duda o seguinte: "Ah, a noite foi boa, hein, Dudinha? Mal deixaram eu dormir. Por isso que acordou desse jeito aí metendo louco". E a Duda perguntou, né, metendo louco? E daí a Carol até tava ali na conversa, falou assim: "Nossa, ele tá desesperado, coitado, tá desesperado". E a Sayuri falando, mas também, né, transou, né, fornicou a noite todinha. E aí que a gente vem na grande polêmica
da camisinha. Gente, essa polêmica aí foi uma loucura, tá? Porque o Mesquita, ele tá cuidando, né, dos lixos e ele achou uma camisinha usada no lixo e falou que não foi ele que usou. Pegou essa camisinha e foi levar lá pra sala inteira, pra sede inteira ali, pra todo mundo ver. O Mesquita, ele pegou essa camisinha que estava lá no lixo, lá de baixo, lá perto da área dos animais, né, que tem a coleta lá do lixo, lá tudo mais. E aí, o Mesquita, ele pegou essa camisinha com a luva e foi levar para cada um ver. Levou pro Fabiano ver, e daí o Mesquita chegou assim: o Brasil assiste o Play Plus, né, o Record Plus, 24 horas por dia. Ele falou que tem coisa dentro, que a camisinha tá usada. Vão pedir para ele analisar. Aparentemente é só latex, não tem nada dentro, Brasil. Me ajudem aí a gente achar de quem pegou esse pacote de camisinha e quem foi que usou aqui, por favor. E daí mostrou ali pro Fabiano, daí falou assim: ó, o latex tem essa cor branca. E o Fabiano falou assim: o que você fez com ela não é problema meu. Né, se referindo ali que aconteceu, né, que essa camisinha foi usada pelo Mesquita. E o Mesquita jurando que essa camisinha não é dele. Não foi ele que usou. E daí a Duda falou assim: ah, é sim, você só foi mostrar para os outros. E você falou assim: só para te mostrar. Tá vendo aqui dentro? Isso daí não é gozo, não fui eu. E o Fabiano falou assim: nem eu. Ainda bem, né, Fabiano? Ainda bem. E o Mesquita falou assim: tá, mas falaram que fui eu, só para você saber. O Brasil pode pesquisar, a galera do Record Plus. E daí pegou o preservativo, mostrou ali pra câmera, falou assim: isso aqui não é meu, Record Plus, faça o favor agora. Solta no meu Instagram quem foi que pegou esse preservativo e colocou no chão em algum lugar. E o Fabiano falou que achou no meio do lixo da cozinha. E daí o Mesquita falou assim: dentro do lixo da cozinha é para ter preservativo? Aí vocês, por gentileza, soltam no meu feed quem foi que colocou essa camisinha dentro do lixo da cozinha. Ah, mas aí não tem como a gente saber. A gente vai saber só no programa de amanhã, Mesquita. Porque, olha, não, assim, pelo menos eu não vi ninguém falando, né? Vídeos, eu não vi nenhuma imagem falando, mostrando ali que foi o Mesquita ou que foi outra pessoa ali colocando ali. Não mostrou. Então, assim, a gente vai ter que aguardar o programa de segunda para ver quem realmente pegou esta tal camisinha aí e colocou lá. Aí o Mesquita falou assim: por gentileza, eu não gosto de justiça. Vocês vêm falando que eu tô tendo relações sexuais aqui dentro com a Duda. Então, tô falando aqui, por gentileza, puxa aí quem foi que jogou isso aqui no lixo. E aí mesmo, vocês aí de fora vão ver, vê lá quem foi, e puxa no meu feed do Instagram, coloca no meu feed. Aí a Carol, lembra daquela treta lá do Chupa? Então, chegamos. Porque a Carol falou o seguinte pro Mesquita: me respeita, quem chupa é aquele lá do seu jogo. Aquela lá chupa, aquele jogo sexual chupa. Eu não chupo não, me respeita, vai mandar chupar aquele lá que tu falou, que você manda. E ela faz tudo que você manda, lá do teu joguinho pornográfico. Tu não manda chupar não. Vai mandar chupar a bonequinha ali, né? O Mesquita falou assim: nossa, me perdoa, Carol, né, por ter dito, chupa, chupa. E a Carol falou assim: vai mandar chupar a bonequinha ali? Não me manda chupar. Quem chupa é a boneca do seu jogo sexual, que você falou que ela fica de 4 e você enfia a coisa nela. Gente do céu, meu Deus. Meu Deus. De manhã, tá? De manhã isso. De manhã. Gente, acabou de amanhecer o dia nesse papo super bacana ali dentro. Que papo legal, né? Que papo maravilhoso. E a Carol ainda continuou, né, batendo nessa tecla, falando, né, você falou que nunca falaria isso pra uma mulher, mas manda a mulher chupar. E o Mesquita falou assim: meio quilo é elogio, você tá falando uma ofensa, mas é um elogio. E, gente, aí continuou. Assim, os dois ali trocaram discussões ali, né? Trocaram farpas. E nessa discussão toda, os dois estavam falando a mesma coisa. Porque a Carol falou assim: você se juntou para militar, falou que nunca falaria isso. E o Mesquita falou assim: mas eu não falaria, isso daí é militar, falar que eu não falo, né? Falar chupa, isso daí é militar. E a Carol falou assim: mas você manda alguém chupar, Mesquita. E o Mesquita falando que é só força de expressão. E dessa hora eu falo assim: não, é xingamento. Até que um momento, a Carol ela fala o seguinte pro Mesquita: manda outra pessoa chupar, não tem nexo, Mesquita. Querido, quem tá perdido é você. Tá perdido nesse jogo. Você é um vigarista pra mim, a sua máscara caiu. E daí o Mesquita respondeu: não vou mandar mais. Infelizmente as pessoas aqui não pedem, não entendem as forças de expressão, mas tá tranquilo.
Porque eu pedi desculpas, me desculpa, e a Carol gritando, né? Máscara, poker face, a sua já derreteu, a sua já derreteu, a sua máscara já caiu. E o Mesquita falou assim, ah, tá bom, vamos ver, Carol, vamos ver. E o assunto da fornicação ainda continua, porque a Sayori foi falar o seguinte sobre a Duda, né, pra Carol. A outra nem fica perto, porque fica transando a noite toda, tô te falando. Só eles acharam que eu tava dormindo. Daí a Carol falou assim, a sua máscara já derreteu, meu filho, sua piscina está cheia de ratos. E, gente, aí, num determinado momento ali, continuou, né, a discussão do Mesquita e Carol, continuou ali os dois tratando, o Mesquita falou assim, eu não fiz nenhuma transição de grupo, né, daí já trocou de assunto, já falou assim, não fui para outro grupo, enquanto o Matheus não saiu do grupo que tava, então a gente tem que explicar o óbvio, porque eles não têm motivo para falar de mim, e vão começar a falar várias coisas. E a Carol falando que, não tem motivo, Mesquita, né, debochando, e falou assim, você não joga merda nenhuma, que você não faz a não ser correr atrás do rabo de saia. E o Mesquita falou assim, eu briguei com o Matheus, sim, inclusive, isso não está resolvido, porque quando eu sair daqui, a gente vai lutar. Será? Será que vai mesmo? Se ele for homem de palavra, um homem de verdade, vai ter luta. E a Carol dizendo assim, a única coisa que você sabe fazer é dar porrada, Mesquita. Disputar 2 milhões não disputa. A Martina te acusou de tarado e você não fez esse show. E o Mesquita falou assim, não vou te dar esse gostinho. Ela prometeu que ia ficar até dia 18 sem falar comigo, mas ela não consegue. Ela não tem palavra, como muitos aqui dentro. A Carol falou assim, porque você é mentiroso, acabou de mandar eu chupar aqui. E o Mesquita falou assim, eu sou de palavra, eu sou homem de palavra, vou ficar sem falar com ela um pouquinho. Deixa ela quietinha, deixa ela falar sozinha, uma hora cansa. Gente, aí, quando a gente acha que essa treta tinha acabado, porque essa treta tava ali acontecendo na varanda. Quando a gente acha que acabou, não, não, não. Não acabou, não. Por quê? O Mesquita ele entrou pra dentro da sede. E daí a Carol foi atrás. A Carol e a Sayori foram lá atrás lá e continuaram a discussão. Continuaram falando. A Sayori, né, falando ali pro Mesquita ali que o Mesquita tá desesperado. E o Mesquita falou assim, desesperado por quê? A Sayori falou assim, tá louco, falando sozinho, isso é loucura, tá bizarro. E o Mesquita falou assim, essa é loucura? Eu não tô falando sozinho, não, tô falando com o Brasil. Foram eles que me colocaram aqui, sabia? Eu falo com eles. E a Carol falou assim: tu tá desesperado, amigo? Desesperado? O desespero é visível. Chega a ser visível o desespero. Olha a energia vibrando de desespero. Olha o desespero do Mesquita, gente. Aí ficaram atrás ali do Mesquita ali para falar do tal do desespero do Mesquita. E aí se acalmou. Os ânimos finalmente se acalmaram depois dessa manhã caótica. Mas a Sayori, ela foi ali falar com o Fabiano sobre a Duda e Mesquita, falando que eles são desesperados por companhia e não conseguem ficar sozinhos, né? Falando que a Duda, né, ficou com um casal ali, ela não consegue jogar sozinho, e o Fabiano até concordando, até falou assim, é verdade, não tem amor próprio, né, não tem amor próprio, porque a Sayori disse o seguinte, os dois ali não conseguem ficar sozinhos, você viu ele falando? Eu gosto de conchinha, não consigo ficar sem conchinha, eu preciso de mulher, os dois são desesperados por companhia, gente que não sabe ficar sozinho, é porque não gosta da própria companhia, porque sabem que eles são podres. E depois desse tempo todo, gente, aí a gente vai para pertinho da prova, mas antes da prova, a Duda ela disse que se sentiu desrespeitada quando o Fabiano encontrou a camisinha e disse que essa camisinha tinha sido usada pelo Mesquita e por ela mesma, né, pela Duda. Então a Duda ela tá engasgada com esse assunto com o Fabiano e a gente vai falar mais para frente, porque lá na dinâmica lá do apontamento foi dito sobre isso. Mas chegamos na prova de fogo. E antes da prova, a gente tem que saber o poder da chama laranja. O público escolheu a opção A, que é repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar os seus próprios votos se quiser. Assim, é um poder, né, que coloca alguém direto para a roça, né? É um poder ali que automaticamente alguém já vai para a roça já. É um poder que muda tudo, né? Porque assim, normalmente, né, agora nessa altura do jogo, cada grupo ali tá bem alinhadinho. Então, não vai ter nenhum voto disperso ali, não vai ter nada discrepante ali. Todo mundo vai votar unido, né? Cada um vai votar em cada qual, mas vão votar unidos. Então, sendo assim, muito provável este poder, né, caindo na mão de alguém, salva uma pessoa ou coloca mais voto na outra que já estava indo. Independente, né, não vai mudar muita coisa. E além do mais, essa prova vão descer todos para a prova de fogo para disputar a chama do Lampião. Desceram todo mundo e essa semana apenas 3 peões irão para a baia.
Mas, né? Mas, já que vai descer todo mundo, tem as baterias. Então, as ordens ficaram as seguintes. Ia jogar a primeira bateria Duda, Toninho e Valério. Esses três iriam jogar contra eles. Próxima bateria, Keitin, Sayori e Fabiano também ia jogar contra eles. E a última bateria ficou só Mesquita e Carol. Então, essa última bateria seria apenas entre os dois. E como é que foi essa prova de fogo? Eles tinham que encher uns baldes. Tinha uns baldes, tinha. Tinha uns baldes. Daí eles tinham que se jogar numa tirolesa e encher um tubo. Tinha um tubo. E daí nesse tubo tinha uma chama. Né, um desenho ali de chama, ali de fogo. E daí você tinha que pegar o seu balde cheio de água, descer ali na tirolesa. Descer na tirolesa, tu jogava essa água dentro do seu tubo. Quando a sua chama saísse de dentro do tubo, aí você estaria bem na prova, né? Você teria finalizado a sua parte da prova. Então, assim, né, é uma prova fácil de se entender, né? Pegar ali o baldezinho, jogava ali rapidinho ali dentro do seu recipiente. Quem conseguisse mais rápido iria para a última etapa. Na primeira bateria, o Valério ele venceu a primeira bateria e daí continuou a prova, porque o Toninho e também a Duda estavam disputando quem iria ficar na baia. Então, o pior desempenho da prova nessa bateria ficaria na baia. E quem ficou na baia foi a Duda, já que o Toninho ele ficou em segundo lugar nessa prova. Então, Valério avança e a Duda está na baia. Segunda bateria de Keitin, Fabiano e Sayori. Eles disputaram essa bateria e quem foi mais rápido foi o Fabiano. Continuou essa disputa entre Sayori e Keitin e a Sayori ela foi o segundo tempo mais rápido nessa bateria, colocando a Keitin na baia. Algo de ser dito dessa bateria é o seguinte, que a Sayori ela se machucou. Precisou de atendimento médico, mas tá bem. Tá bem, ela tá. Aí a gente vai para a última bateria, de Mesquita e Carol. Estavam disputando ali a terceira bateria. O Mesquita ele foi mais rápido nessa prova. E a Carol, ela perdeu. Perdeu, ficou em segundo lugar. E os três mais lentos, dentre todos, tá? Todas as baterias, estariam na baia. Então, a gente tem a última etapa, né, com os três melhores. E esses três melhores, quem ganhou foi o Fabiano. Fabiano ele ganhou este poder da chama laranja, né? Os poderes, né, da chama. Chama laranja, pelo menos a gente já sabe. E a baia da semana ficou entre Duda, Kate e Toninho. Os três piores desempenhos na prova total, tá? Os três piores estão na baia. Enquanto ele estava voltando da prova, a Carol ela disse que o Mesquita estava provocando ela durante a prova. A Carol chegou e falou assim: tá rindo da minha cara? Coitadinho, frouxão, bobalhão, não levou nada. Bobo da corte não leva nada. E a Carol ficou repetindo, né? Bobo da corte. E a Duda, estava ali na prova também, né? Fez a prova. Começou a responder a Carol, né? Ali defendendo o Mesquita. Falou assim: só levou a maioria dos lampiões desse programa. Ganhou uma prova. E a Carol falou assim: eu não tô na baia, chupa, trouxona e frouxão. Aí o pessoal já começou a fazer as estratégias para a roça. E daí o Toninho ele disse que talvez, né, muito provavelmente, ele vai ser puxado na baia. E para ele tá bom. Ele quer ir pra roça, parece. Porque ele falou assim: ah, tomara que me puxem ou me deixem por último, né? Pra eu sobrar no resta um. Então o Toninho ele quer ir pra roça. Ele quer ir pra roça, não sei para quê. Não sei, né, se quer provar alguma coisa, se quer tentar ganhar o fazendeiro, mas quer ir para a roça. E vamos para a dinâmica, gente, do apontamento, que a dinâmica do apontamento foi interessante. Foi interessante, porque essa dinâmica do apontamento seria o seguinte: teria que tacar repelente no adversário que eles querem bem longe da fazenda. Aí o apontado colocava uma roupa, né? Colocava umas asinhas, colocava um óculosinho de mosquitinho, e daí, né, recebia lá o apontamento, né? E daí o jogo se repete, né? E vai indo. Começou com o fazendeiro, obviamente, né? Fazendeiro Dudu, e ele quer jogar repelente na Duda, quer ver a Duda fora do game, né? Quer ver a Duda longe da fazenda. E diz o Dudu o seguinte sobre a Duda: repelir você é mais do que repelir uma atitude que eu presenciei. Você estava na sala com a Carol e você usou a doença dela para atacá-la. Eu e Toninho tivemos embates na formação de roça. E o legal e importante é você apontar situações do jogo. Isso eu não vi da sua parte. É ponto de apontar uma questão, uma doença envolvendo a Carol. Isso é degradante como ser humano. Também eu repeli a trairagem que partiu de você. Só você votando, mas convencendo seu companheiro
a votar em mim também. Sendo que na semana anterior vocês tinham se reunido comigo prometendo que não iria usar o poder contra, o poder de vocês contra mim. E daí a Duda, ela respondeu, falou assim, em relação, né, não tem nada a ver com o meu jogo, eu fui perguntar em relação ao Matheus e o Wallace, que era um amigo dela. E ela queria saber o ponto de vista que eles tinham passado para ela. Principalmente quando eu ia numa roça com a menina. Aí tá citando a Maria, gente. Nossa, aí foi pegar coisa lá de longe, falando da Maria, daí falou o seguinte, né? Continuou. Para deixar bem claro que ela ter escutado o Matheus e meu lado também. Sobre a Rai, a Kate, escutou diversas vezes eu falando com a Rai que eu não concordava com isso, né? Porque por que ela está falando da Maria, da Rai, né? Por que ela está falando do Matheus, do pessoal que já saiu? Porque o Dudu ele citou, né, que a Duda, né, teve a trairagem e a Duda ela tinha indo para outro grupo. Então, foi por isso daí que ela está resgatando, né, todo o pessoal que já saiu da fazenda e continuou falando, eu não concordava com a Rai, com aquilo, eu não estava perto de vocês, estava no meu quarto. Em relação a Valéria, a mesma coisa. Não é só porque eu tô andando junto, que eu tô jogando junto. E daí a Dudu respondeu, mas antes tinha um grupo e você parou de priorizar e começou a se unir com o Valério, com a Rai, com a própria Maria e a Duda, né? Respondeu, falou assim como você se juntou ao Chia, ninguém falou nada. Você atraiu na gente, tá tudo bem. Você foi super traíra. Se tivesse voltado, você teria ficado com ele. Né? Se ele tivesse voltado, você teria ficado com ele. Gente, é verdade, né? Aí a gente tem que falar que isso daí é bem verdade. Porque quem lembra que o Dudu ele tinha ido lá pro lado do Chia e tudo que o Chia mandava, o Dudu ele fazia. Tudo. O Dudu ele seguia as ordens do Chia. Tanto é que a equipe, né, a torcida do Dudu teve que tirar o Chia lá para o Dudu ele sair de perto do Chia, né? Ai, gente, que vergonha. Que vergonha. Assim, a Duda ela foi até que bem, foi. E a Duda, ela disse que ela foi chamada de gorda pela Carol, né? Já que tocou naquele ponto lá que a Carol tinha dito sobre a doença, né? Que a Duda ela tinha dito sobre a doença da Carol. Daí a Duda disse, né, que foi chamada de gorda por diversas vezes ali pela Carol e que ela atribuiu ao seu transtorno de ansiedade. Daí o Dudu falou assim, mas você sabe que você falou pode gerar depressão e suicídio? Daí a Duda comentou daí sobre o comentário da Carol, que também pode chegar a um transtorno alimentar de ansiedade. Gente, virou uma discussão ali grande, tá? Virou uma discussão ali pesada. E daí a Duda falou assim, você, né? Daí apontou pro Dudu. Também falou que eu tava mais gorda. E o Dudu falou assim, você usou uma doença para atracar a outra pessoa? Isso não está certo, principalmente uma doença atrelada à ansiedade, gente. Aí é ver quem, quem falou pior, né? Parece uma guerra de doença, né? Falou assim, não, você que falou da minha doença. Não, mas você falou da minha outra doença. Começou essa discussão de doença. E a Carol falou assim, ansiedade, transtorno alimentar também são doenças. Daí o Dudu disse que a Carol tem um cigarro como escape e jogou os cigarros que a Carol estava usando fora. E ela respondeu que, na verdade, o escape dela é comida. Próxima pessoa foi a Carol. A Carol levou um amoledor ali, gente. Daí passou a língua, daí, né? Não passou a língua no amoledor, né? Mas passou a língua ali, perto do amoledor. E daí falou assim, pra molar a língua. E a Carol, ela repeliu a Duda também. Falou o seguinte, eu comprei uma briga com a Martina por conta dessa mulher. Uma vez, até o próprio Toninho veio fazer um apontamento e citou que ela foi acolhida. Porque o Toninho viu a maneira que eu acolhi. Quando essa mulher, né, a Duda, desceu para a roça, até chorar eu chorei por essa mulher. Ela foi uma das primeiras que a Sayori falou que vem nos contar alguma coisa, tentando nos culpar, sendo a nossa amiga. Detalhe, não estou falando dela como inimiga, estou falando como amiga. Essa era a posição que ela tinha do meu lado, desde o momento que entrou. Foi a mulher que deitou no meu colo para fazer as sobrancelhas, que eu fiz com todo amor e carinho, porque ser prestativa é minha linguagem do amor. E a Carola seguiu dizendo, foi a mesma mulher que virou a Gabi contra mim. Foi a mesma mulher que falou que queria ter mandado o recado para o meu cônjuge, que sequer fala português, mas ela fazia questão de destruir meu relacionamento. Foi essa mesma mulher que no dia que eu cometi um erro, gritou assédio, querendo me acusar e me colocar numa situação de assédio, sendo que eu já tinha conversado com a Yonai e ela botou pilha.
Ela vem tentando a qualquer custo me incriminar. E continuou. Não me comparem com a Anitta. Sabe por quê? Ela deixou claro na música dela que ela quer um homem. E cachorro ela tem em casa. Você veio aqui buscar um cachorro. E aquele ali você faz de cachorro. Né? Tá falando do Mesquita. E a Duda aí começou a falar assim: e você faz o que com o seu? Você fala muito. Depois o Wallace, que era palestrinha, daí nossa, aí deu munição pra Carol falar. Nossa, deu munição pra Carol falar e a Carol não parou mais, gente. A Carol não parou mais. Porque a Carol começou a falar assim: a boca dela é um palavrão 24 horas. As músicas dela são pornografia 24 horas. E tudo essa mulher faz aqui. Ela veio falar uma comparação com a queridíssima Anitta, falando eu sou que nem a Anitta, porque ela canta proibidão. Ela deixou claro que tá querendo um homem, e cachorro ela tem em casa. Você busca discípulos, cachorros e tapetes para você se escorar nas pessoas. Você foi para o Mateus e descobriu que foi usada. Ele não presta, você não presta. E daí a Carol explicou sobre também, né, sobre o comentário do pênis do Mesquita. Ai, gente, meu Deus, gente. Nossa, foi longe, né? Foi longe. E daí a Carol falou assim: ah, o Mesquita tava tomando banho, a gente tava na baia. Virei pra ela e falei: olha, meio quilo. Tá vendo a cueca do Mesquita marcando? Foi a única coisa que saiu da minha boca. Não falei que queria usar, meter ou fazer qualquer outra coisa com este homem. Eu verbalizei que para a altura que ele tem, vou apelidar de meio quilo, porque o Matheus era desse tamanho, né? Mostrou o tamanho. Ai, gente, meu Deus do céu. Tá bom. Como falei do abdômen do Matheus, que era muito bonito, e a casa viu que verbalizei para ele. Queria dizer para ela que não sou uma mulher castrada. Independente de ser casado, eu vou continuar vendo que é bonito, porque tenho livre-arbítrio de achar um homem bonito. Aí, ai gente, a Carola continua. Você viu a aliança no meu dedo? Daí mostrou as mãos aí. Você viu a aliança no meu dedo? Você viu alguma foto de algum homem? Você sabe de um homem que eu falo da minha boca. Então não tente destruir meu lar e minha família. Não vai ser você e nem ninguém que vai destruir. E a Lu falou assim, só a puta com que ele te traiu, né? Nossa! Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Nossa! Nossa, aí, gente. Aí a Carol pegou ar nisso, pegou ar. Nossa, a Duda também, né? A Duda jogou. A Duda, ela tá, ela tá no modo ali, foda-se, né? E daí a Carol, daí falou assim: traição é uma coisa que todos nós estamos à mercê. Ninguém está salvo da traição. Dito isso, o próprio homem que está fornicando com ela é um que foi traído. Eu sei exatamente a forma que ele foi traído, mas nunca trouxe como pauta, nunca falei detalhes. Porque eu não sou como ela. Daí a Carol disse sobre a traição, falou assim: aconteceu com a Kim Kardashian e não vai acontecer comigo? Imagina eu, a mera mortal, pobre ainda. E a Carol, ela começou a dizer que ela não é falsa profeta, porque a Duda começou a chamar ela de falsa profeta, e a Carol, ela continuou dizendo que tem uma conexão boa com Deus, que se dá através de muita adoração ali. E a Carol daí começou a falar o seguinte: falou mal da mãe, falou que teve situações com a mãe, que eu nunca abri a boca. E a Duda falou que falou sim. E a Carol diz assim: nunca! A única coisa que eu falei foi que ela fez uso de drogas, que ela falou que faz uso de maconha, e que a própria mãe tinha oferecido. Pergunta se eu joguei, né, na cara dela. Você se rasteja no chão como uma cobra para te ofender, degladiar e derrubar, eu não preciso. É só falar do jogo morno que você vem fazendo há 73 dias. Aí a Carol continuou falando, além de todos os ataques que ela fez contra a minha vida pessoal, ela falou para mim: olha o buraco na tua cabeça, cuidado com os teus buracos. Uma pessoa que me viu chorar, que foi uma das que eu perguntei: você consegue olhar aqui atrás? Tem algum buraco? Tem alguma falha? Que me viu cabisbaixa por conta do meu cabelo? Tem coragem de falar para mim: cuidado com os teus buracos. Isso daqui não é buraco, querida. É a doença que você não teve. Cuidado, porque doença não escolhe ninguém, não, viu? E daí a Duda ela foi responder. Quando a Duda ela respondeu, ela falou o seguinte: quando você beija alguém forçadamente, isso é assédio, né? Falando sobre o caso da Ioná. Mas deixei claro para você, ainda fui te pedir perdão. Você é uma pessoa que gosto muito, que eu respeito a história e eu não gostaria que tivesse entendido dessa forma. Eu conheço a Ioná e sei que você vai usar isso contra você. Sobre o falso profeta, né? Voltando com o falso profeta, você
né, sobre o falso profeta. Você chegou para mim falando você é um espírito obsessor, pisa na cabeça da serpente, né? Isso daí a gente já até comentou nos episódios atrás até. Quem é espírito obsessor é você. Você que toda vez que eu tô quieta, vem fazer uma piadinha. Não acha certo uma pessoa que namora, que nunca chegou quando ela fez isso com você, chegar e falar do pinto de outra pessoa. E daí a Carol falou assim, eu falei de pênis? Eu falei que tava marcando meio que, mas aí que entra na dúvida, né? Assim, existe uma dúvida, existe uma diferença mesmo de falar assim, tá vendo o negócio marcando? Tá vendo que tá marcando meio quilo? Existe o que tá. Se não é o pênis, se não é o pênis, o que tá marcando, Carol? O que tá marcando que tu falou que era meio quilo? O que tava marcando então? Só pra entender só de verdade, só pra entender. E a Duda, ela falou, continuou. Você chegou ali na varanda e falou, eu gosto de piroca grande. Ai, gente, essas discussões foi pra um nível, foi assim, deixa seguir. E daí a Carol falou, a Sayori falou que você bateu. Ai, gente. Meu Deus, o negócio foi para um outro patamar. O negócio foi para outro nível. E daí a Sayori continuou, né? Né, a Carol, a Sayori falou que você bateu pro Matheus debaixo da coberta. O que você tá falando? E daí a Carol continuou. Tô achando que você tá querendo meu marido. Tá tão interessada. E a Duda falou assim, Deus me livre, Carol. E a Duda, ela seguiu falando. A Carol já tinha ido sentar já. E a Duda continuou, eu fumo vape e sou extremamente viciada. Se você nunca experimentou vape, nunca experimente, porque vicia. Quando minha mãe percebeu que eu tava viciado em vape, ela chegou pra mim brincando e falou, prefiro uma filha maconheira a uma filha que usa vape. Daí a Carol respondeu, você falou que ela até compraria se você quisesse. Aí a Duda falou assim, ela tava brincando, esse negócio aí de brincar, gente. Esse negócio de falar as coisas lá dentro da fazenda lá e depois falar que tava brincando, pega pesado, hein? Pega mal aqui fora. Né, a Carol tá de prova com aquela história lá, né? Aquela história lá que a gente já sabe já, né? Tá, assim, né? É difícil quando a pessoa fala um negócio ali dentro, ali, né? E fala no sentido de brincadeira e acaba sendo levar para outro ponto depois quando é discussão. E a Duda, ela seguiu ali, daí disse sobre a Kate. Falou sobre a Kate, falou sobre a amiga da Kate. Ela falou sobre a amiga da Carol. Ele falou assim, é engraçado que sua amiga Kate fez a mesma coisa e você não fez nada, porque você tá me julgando por uma coisa que sua casca de bala também fez. Porque a Duda, ela começou a falar que a Kate fez a mesma coisa que a Carol apontou nela, né? Usa roupa curta, xinga e canta palavrão. Aí a gente vai pra Sayori. A Sayori também falou sobre a Duda. Gente, aí virou um apontamento só pra Duda. E a Sayori falou o seguinte, te achou fraca nos posicionamentos e não se posiciona bem. Você não usa suas palavras que fazem sentido para te defender. Acha seu jogo péssimo, porque é um jogo que se resume a um envolvimento com outros homens. Teve uma história com o Matheus, com o Alas e com o Mesquita, que eu acho vazio para um reality dessa proporção. Quando você se compromete a participar de um programa desse tamanho, tem várias coisas que você tem que estar empenhado a melhorar, a se desafiar. Aí a Sayori continuou falando assim, deu certo pra você, você encontrou um cara tão bobo, tão pau mandado, que ele cai nesse jeitinho de receber ordens. Ela, né, a Duda, é atriz e tá atuando. Nunca nenhuma mulher consegue ficar com um cara que não tem atração física, que acha feio, fala que tem outra pessoa lá fora, é atriz. E a Duda daí respondeu, falou o seguinte, prefiro falar palavrão a ser uma mulher que chama os outros de assassina. Eu nunca humilharia uma amiga minha e nunca sentiria ciúmes. Esse joguinho dela é baixo. E ela, o Mesquita é pau mandado, mas ela é extremamente, ela faz extremamente as coisas com o Dudu. Se vocês virem como ela é grosseira com o Dudu, daí o Dudu se intrometeu. O Dudu se intrometeu e falou assim, não venha mentir. Pau mandado, a Sayori acabou de admitir que temos jogos separados, né? Jogos diferentes. E daí a Sayori foi lá na frente do Dudu e falou assim, quanto ao Dudu, eu trato ele super bem. A gente discorda justamente por ele ter personalidade forte. E por discordar as coisas do jogo. Mas nunca tentei enfiar a goela abaixo meus ideais. E a próxima pessoa foi o Fabiano. Ai, gente, mas o Fabiano também foi falar da Duda. Meu Deus, gente. Não tem outra pessoa lá dentro, né? Mas o Fabiano falou o seguinte, qual legado você vai deixar para os seus fãs lá fora? Porque a Fazenda vai terminar e você tem uma vida lá fora.
Segunda coisa, eu tinha uma conversa com o Mesquita na semana passada, onde a gente fez fogueira. Acho isso. E te salvei 2 ou 3 vezes e você vai tomar a sua decisão. Mesmo assim, erroneamente, eu te salvei no restão. Graças ao meu bom Deus que Dudu voltou fazendeiro. Outra coisa, você usou Matheus, Wallace, e pra mim, na minha humilde opinião, eu falei pro Mesquita, você quer amor ou 2 milhões? Sabe o que ele respondeu? Se eu sobrar no Resta 1, você pode me deixar e salvar ela. E o Fabiano continuou. Fico preocupado com sua carreira lá fora. Todos nós aqui somos influenciadores para levar alguma coisa boa para este mundo. O que você vai levar de bom? Me explica. E daí a Duda falou assim, depois eu te explico. Na hora que eu for falar, eu te indico, daí eu te explico. Aí a próxima pessoa foi a Kate. A Kate, ela falou sobre o Dudu. Gente, finalmente saiu sobre a Duda. Finalmente pararam de falar da Duda. Daí foi a Kate falar do Dudu e disse o seguinte. Diante das coisas que aconteceram, as atitudes que ele teve, não é só com a galera, mas comigo nessa questão de traição e tudo mais. Na última votação, votei em você e é algo que eu queria, desde que surgiu essa história de conversa com o Chia, sobre eu estar no Restão. Aí a gente volta, né, aquela conversa lá do Chia com o Dudu. E lembra que o Dudu, né, ele tinha articulado junto com o Chia para deixar realmente a Kate ela sobrar no Restão. Só não aconteceu isso porque o Chia ele saiu com aquele super paiol. Se por acaso não tivesse aquele super paiol, a Kate ela teria sobrado no Resta 1 junto, né? Ali juntinho ali o Dudu e o Chia. E daí continuou. Era minha vontade, eu não tinha fazendeiro, não tinha lampião e não iria jogar meu voto fora. Daí o Dudu respondeu assim: traição, sem atitude, traição não é traição. Foi um voto gratuito contra quem nunca fez nada contra você. E a Kate respondeu: não fez porque não tinha dado tempo. Eu ia de ralo, igual a Tamires que restou, porque você confabulou também. E o Dudu respondeu: se ela tivesse certa nessa história de traição, ela estaria aqui, né? A Tamires, né, que foi eliminada. E daí o Dudu falou que o Matheus assumiu que foi responsável por articular o Resta 1 para deixar a Tamires sobrar. Daí foi a vez da Duda. Nossa! Foi a vez da Duda. A Duda ela falou sobre o Mesquita, não, falou sobre o Fabiano. A Duda ela falou sobre o Fabiano e a Duda, nossa, a Duda ela pegou coisa aqui de fora. Foi um caos. Foi um caos porque a Duda, ela virou pro Fabiano e falou o seguinte: quem é você para falar de trato? Se o trato do lixo, que é o mais fácil, você não tá conseguindo fazer. Você não tem nada a ver com a minha carreira lá fora. Não é uma imagem legal, mas vim para ser eu mesmo e sofro as consequências quando eu sair. Não concordo com o seu jogo. Acho que é um jogo morno, que dormiu o programa inteiro. Verdade. É verdade, né, gente? A gente tem que concordar isso. Eu e você, a gente tem que concordar que realmente o Fabiano não fez nada no jogo inteiro. E daí continua. Não tive história só em relação ao homem. Tive contra a Sayori, contra a Carol. Daí o Fabiano cortou ela e falou assim: eu também tive vários embates também. Meu embate não precisa ser público. Fabiano, que embate que tu teve, homem? Que embate que tu teve? De verdade. Que embate que o Fabiano teve, gente? Alguém sabe? De verdade, que embate que foi? O embate dele com o sofá? O embate dele com a almofada do sofá? Foi esse daí o embate dele? Né? Eu acho que foi. E a Duda continuou, sua filha, né, a Vitube, tá citando a Vitube daqui de fora, foi rainha da farofa da GK, né? Não citou a GK, mas a gente sabe que foi da GK. E deu tudo bem pra ela, deu tudo certo. Hoje em dia ela é uma mulher casada. Daí o Fabiano falou assim, olha exemplo de mulher que ela é hoje, quer comparar você com ela? Aí a próxima pessoa foi o Valério. O Valério, ele também falou sobre o Dudu. E, gente, aí o Valério começou ali a gritar com o Dudu, a Carol até riu, até junto com a Sayori, deram risada, adoraram esse momento, porque o Valério falou o seguinte, chamei para retribuir a última roça que ele tentou me repelir, que não deu certo, porque eu venci a prova do fazendeiro. Confesso que você é surto, né, por ter vencido as provas, porque se não fosse isso, você teria vazado. E daí o Dudu falou assim, você foi muito ator, chegar na frente das pessoas e falava coisas gostosas e pelas quais falava mal. Aí o Valério começou a gritar. O Valério começou a falar assim, se veste de terno e gravata, como se esse look passasse credibilidade ao brasileiro. O brasileiro não cai mais em golpe de terno e gravata, querido. Eu tenho toda a minha história em cima de um salto alto. Minha biografia está sendo escrita. Ele é totalmente fake. Daí começou a gritar, fazendeiro fake! Morre de medo de sentar na varanda da apresentadora. A Carol, essa hora rindo demais sobre esse fake. E a próxima pessoa foi o Toninho. O Toninho foi falar sobre o Fabiano, mas acabou respingando no Mesquita, porque o Toninho falou assim, na segunda-feira, você dentro da baia, falou, Toninho, eu não te traí. Daí o Fabiano falou assim, verdade, falei.
verdade, né? O Fabiano também tá de saco cheio também da dinâmica. Falou assim, falei. E o Toninho falou assim, na terça-feira, numa configuração de Resta 1, o Mesquita virou pra mim e falou, acabei de ir lá configurar o Resta 1, e o Fabiano disse que não confia em você. Daí o Fabiano falou assim, eu não falei isso, pode chamar ele. Aí chamou o Mesquita lá pra entender as coisas, e, gente, aí começaram a conversar sobre o assunto e tal, mas, acabou a dinâmica nisso, e a Carol, o Dudu e a Sayori foram lá confrontar o Mesquita. Porque lembra? Aí a gente vai ter que pegar uma coisa que aconteceu já faz tempo já. Lembra que o Mesquita tinha falado um chupa pra Carol, um chupa pra Sayori? Então, voltou o assunto. A Carol chegou ali na cara do Mesquita e falou assim: você tá achando que somos suas bonecas pornográficas de IA, que bota de 4 e fica enfiando coisa? E a Sayori falou assim: eu não sou Duda pra você me mandar chupar, manda tua mulherzinha fake. Aí acabou a dinâmica. Quando acaba a dinâmica, a Sayori e a Carol foram conversar no quarto. Aí a Sayori falou assim, homem fraquinho, né? Falando do Mesquita. Como uma mulher consegue beijar uma boca dessas? Boca de esgoto, só sai merda. E a Carol falou, homem triste, ele não me botou porque ele ia ser jantado. Já estava com todos os argumentos ali. Já na cozinha, a, a Duda e a Kate estavam ali falando sobre a roça e querem o Dudu eliminado. Falou que quando o Dudu cair na roça, ele vai ser eliminado. Gente, ai, gente, quando elas descobrirem que o Dudu é o queridinho do Brasil, é o pitico do Brasil, vai ter ali um momento de choque, viu? Porque elas estão convictas que o Dudu ele sai em qualquer roça. Elas estão convictas que o Brasil está sedento para tirar o pitico do Brasil. Nossa, o tombo vai ser forte, né? O tombo vai ser grande. Aí, seguindo, né, à noite, a Carol foi lá na piscina, lá tava a Fabiana também, tava a Sayori, tava ali o grupinho ali. E aí a Carol disse que foi baixa a Duda ter citado a Vitube no apontamento. Diz a Carol o seguinte, foi muito baixo quando ela, a Duda, citou sua filha, a Vitube, porque em nenhum momento você citou nada da família. Independente de qualquer coisa, sua filha não tá concorrendo aos milhões. Daí o Fabiano falou assim, com 4 anos de diferença, ela montou uma família, e é exemplo, tem 2 filhos, é casada, eu sabia que ela ia usar isso. E a Duda, ela continuou, voltando naquela história lá da camisinha, gente. Voltando naquela história da camisinha, a Duda foi explicar. Foi falar sobre a história da camisinha. Falou assim, era meu sonho que alguém tivesse feito isso dos 3 letras, que é o BBB. Né? Não pode falar do concorrente, aí falou, os 3 letras, o BBB. Com a filha do Fabiano, que ele fez comigo. Um cara daquela idade achar normal fazer piadinha com camisinha, dando a entender que eu e Mesquita, que usamos, a Sayori foi bem clara. Vocês fizeram ontem e o Fabiano viu a prova. Isso é, ele foi comentar com as meninas. Se ele é homem suficiente de ir falar, eu achei no lixo, mas não achei que era prova de nada. Se ele fosse homem, ele falaria isso. Quem levou a camisinha para brincar no dia da festa foi ele. Vai falar que camisinha tá usada porque tem lubrificante? Que homem louco! Então, né, tá dizendo que aquela viscosidade branca dentro da camisinha lá era apenas o lubrificante. E continuou, a Duda continuou falando, falou assim, a filha dele, né, do Fabiano, hoje em dia é casado, tem uma família linda, mudou totalmente a postura dela, enquanto ela fazia conteúdo para criança e adolescente, as séries dela era sobre beijar na boca, sobre isso, ela foi rainha da farofa por beijar mais de 15 bocas, que moral ele tem para me julgar se a filha dele faz a mesma coisa? Aí, gente, a gente vai para uma frase polêmica do Fabiano. Se segura. Porque o Fabiano, dentro da piscina, né, junto com o grupo, falou sobre a Duda. Nossa, e aí se queimou, tá? Aí ele se passou. Porque o Fabiano, ele começou a dizer o seguinte, eu ia usar um termo que ia ficar feio eu falar. Rodada. Alguém da minha idade falar isso fica feio. E daí o Dudu complementou, você já viu prato de micro-ondas? O quanto aquele prato de micro-ondas não roda? Ele não roda toda a vida? Agora a pizza dá pra quanto, Fabiano? E o Fabiano falou assim, dá pra 8. Ela eu já não sei, né? Piada, gente. Qual a diferença da pizza brotinho e a Duda? A pizza brotinho só dá pra 4. E aí a Sayori riu e falou assim, foi boa essa. Ai, gente. Assim, assim, ninguém vai se importar, né, com essa frase, porque foi dita ali pelo grupinho, né, o grupinho favorito do Brasil, né? Mas se esta frase fosse dita por outras pessoas, eu duvido
que o público ficaria a favor. Eu duvido que essa frase não seria repercutir. Eu duvido. Porque o público vai passar pano pra essa frase, né? Obviamente. A Sayori, ela concordou, a Sayori achou engraçadinho, então vou passar pano. Mas, assim, se fosse outra pessoa falando isso daí que o Fabiano falou, eu acho que a pessoa seria cancelada, seria rejeitada, iria falar assim, nossa, olha só que absurdo, o machismo, ia falar um monte de coisa. Mas como faz parte ali do grupinho, eu acho que o Fabiano passou do ponto, né? E é engraçado isso, né? Porque o Fabiano, a gente mal vê ele no jogo. E quando a gente vê ele no jogo, é pra falar esse absurdo. É pra falar esse absurdo. Então, eu acho que ele se passou nesse momento. Eu acho que o Fabiano, ele passou completamente ali do aceitável, né? Falar essa frase ali dentro. E bom, estamos chegando já ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. A gente está comentando todos os dias sobre A Fazenda 17. Se você está nos ouvindo no Spotify, né, siga a gente. Se você está ouvindo também em outras plataformas de áudio, também siga a gente. E no YouTube agora a gente está com um vídeo agora. Então, se você quer me ver, se você está querendo me ver, né, está querendo ali comentar também, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários aqui. Comente, o que tu achou? Eu quero muito saber qual que é a sua opinião sobre a frase do Fabiano. Eu quero muito saber, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!